Dentro de um ciclo de conferências, que é já o terceiro, que nós organizamos aqui na Igreja das Mercês, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. No dia 9 de agosto tivemos a primeira conferência do professor Dr. Aldo Moura Figueiredo, que foi muito interessante, sobre a civilização santificada, a arte sacra e romanização do episcopado de Dom Marcelo Costa. Hoje, como veremos, temos uma conferência que vai nos conduzir, em parte pela história já vivida e em parte pela história a ser construída ainda, as escolhas que devemos fazer a nível de economia para a nossa cidade de Belém. No dia 30 de agosto, teremos uma terceira conferência com mais um professor de História, jovem professor da UFPA e da UES, também da UEPA, e também da FACBEL, da Faculdade Católica de Belém. Monarquia Católica, União Ibérica, instalação da hierarquia eclesiástica na Amazônia. Dia 13 de setembro, vamos falar de São Benedito. O título é interessante, da cozinha, que era o seu ofício lá na Sicília. Para o mundo, 500 anos de devoção de São Benedito de Palermo, tão querido aqui na nossa região. E no dia 20 de setembro, a professora mestra Thaís Sibeli Araújo da Silva, que hoje está também à frente, uma das pessoas que está à frente lá do nosso conservatório Carlos Gomes, vai nos falar dos mercedários, entre cantos e orações, o ensino da música sacra no convento dos mercedários durante o século XVIII. Hoje nós temos a figura do professor Dr. Mário Ramos Ribeiro. Nos recordava nosso querido Valber Monteiro, né? Já foi um dos conferencistas dos nossos ciclos passados. E o seu pai foi também, né, da diretoria do Sírio, né, de Nossa Senhora de Nazaré, e foi durante, né, ele me dizia, durante esse período de coordenação ali, de atuação do serviço, que foi fundada a Guarda de Nazaré, né, há 52 anos atrás. Olha aí que bonito, né? Com a ajuda também do padre Giovanni, né? Isso. Bem, e hoje, esse filho e pai também de outro jovem professor, que leva o seu nome também, professor Mário, que ensina também na Faculdade Católica, está terminando aí o seu doutorado em filosofia, vai nos falar sobre os momentos marcantes da história econômica da cidade de Belém. Seu currículo, vamos apresentá-lo brevemente, eu vou pular uma pequena introdução que eu faria lá da hora, mas vamos apresentar brevemente o seu currículo, como costumamos fazer. Doutor em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP, em 94, especialista em Teoria Econômica Aplicada pela Comissão Econômica para a América Latina Caribe, a CEPAL, secretário executivo do Ministério da Integração, presidente do Banco do Estado do Pará, diretor da Secretaria de Planejamento do Estado do Pará, graduado em Economia pela Universidade Federal do Pará. Isso aqui nos faz ver todo. São trechos desta trajetória, né? Dessa trajetória, digamos, dedicada à economia, ao estudo, ao ensino, à resolução de problemas, à análise de questões importantes deste nível. E, antes de iniciarmos a conferência propriamente dita, nós vamos cantar um canto à Virgem Maria, com a ajuda da nossa irmã Estrela, um canto que é dos mais antigos que nós conhecemos. Eu pensava um pouquinho nos missionários que vieram para a nossa Belém, dos mercedários, dos jesuítas, dos carmelitas, dos padres diocesanos,
todos eles com as peculiaridades que lhes eram próprias, certamente cantavam e rezavam esta oração. É uma oração que há séculos irmana todos os católicos num louvor, numa veneração filial à Virgem Maria. Nesta casa nós invocamos com o título de Nossa Senhora das Missões. Então, aqueles que quiserem ficar de pé, nós vamos fazer a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar e depois vamos ler a oração. O texto em português está aqui do lado. Depois nós vamos rezar esta oração. Mas antes vamos cantar o hino em latim. Agora nós rezamos essa oração que vem do terceiro século da Igreja. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Sob a proteção da Virgem, nós começamos esta conferência dizendo muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse momento. Momento que nós já esperávamos desde o semestre passado, finalmente chegamos ao dia. Obrigado pela presença. Fala aqui? Tá ouvindo bem? Não, isso aqui é só para gravar, você tem que falar no microfone. Ah, tá, ok. Bom, mais uma vez, mil desculpas por esse atraso. Saí com 15 minutos de antecedência, achando que podia confiar no GPS. E, enfim, desculpas, por favor. Economistas têm uma dificuldade de alegrar a plateia, né? Há uma economista, a Deirdre McCloskey, que já escreveu que os economistas são criaturas lúgubres, né? Porque eles sempre encontram um custo onde a gente está ficando contente. Ele vai dizer, mas esse não é o custo real, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Quando você bota um contador e um economista junto, geralmente é uma briga, porque no registro é uma coisa, né? Na maneira de pensar é outra. Então, eu vou tentar ser um pouco suave e explicar um pouco a dificuldade que existe. Eu havia falado ao nosso amigo, o Padre João Paulo, da gente falar um pouco do passado em termos de análise econômica. Só seguir aqui? Não. Vou colocar os seus slides.
Ok. Os movimentos, essa nossa conversa aqui está dividida em duas partes. A primeira é possível fazer uma análise econômica de Belém, da sua fundação lá em 1616 para cá. E a outra é, se a partir de olhar para o passado, eu posso imaginar uma coisa futura. Normalmente a gente olha assim, Belém está indo assim, então ela poderá seguir assim um pouquinho melhor. Ocorre que a conferência da COP30, da Conferência das Partes, o Tratado da Mudança Climática foi feito aí no Rio, na Rio 92, que é o quadro geral, né, que dá isso aí, e de lá para cá, né, já vão quase 30 anos, aí, ou 30 exatamente, e nada aconteceu. Então o que está acontecendo é que o lado bom dessa Conferência das Partes ser aqui é que depois de se falar tanto na região amazônica, né, nos últimos 5, 6 anos para cá, a gente vai poder, talvez, falar alguma coisa. Não, Belém do Pará será anfitriã. E aí, o que vão nos propor não é uma coisa boa. Então, vamos começar com o passado, já fazendo o lance, a pergunta que segue aí na sua Amazônia, a COP30, a Amazônia nunca mais será a mesma depois disso. E ela pode ser pior ou ela pode ser melhor. Está havendo um conflito de agendas aí. É uma cana de braço com gente mais forte. E nós estamos, hoje a região amazônica está sob um embargo branco. A presidente da União Europeia, a alemã, a Ursula, não sei pronunciar o sobrenome dela, esteve no Brasil, aliás, 2 meses antes de vir ao Brasil, na União Europeia decretou o embargo. Ou seja, se até a bioeconomia não obedecesse aos critérios de triagem deles, o que é a chamada bioeconomia? Bioeconomia é um extrativismo. Bioeconomia é Belém no seu começo. Desculpem que a moça que botou o texto em inglês aqui, mas é coisa rapidinha, é só uma frase assim. Então, o extrativismo nos acompanha desde 1616. É claro que a gente teve fatos marcantes nesse momento, assim, mas fatos marcantes, até econômicos, né? Eventos econômicos, acontecimentos, tivemos o ciclo da borracha, né? Eles hoje são impossíveis de nós fazermos uma aferição do verdadeiro impacto que eles tiveram, porque nós não tínhamos dados. Aliás, nós não temos dados até hoje, né? Hoje de manhã eu falei com um amigo que foi presidente do IBGE, foi o último presidente do IBGE, por que não tinha saído um dado sobre o PIB da Amazônia? O PIB é o Produto Interno Bruto. Digamos assim, tudo que foi gerado, não é aquilo que já existe, que foi gerado com serviços e com... Dá para ver? Está bem na frente da caixa. Não, é melhor, estou perto d'água. Certo. Ok. Melhorou? Acho que melhor, né? Na caixa dá um. Então, é tudo que durante um ano, uma região determinada produz, né, gera de bens e serviços. Não é como muitas vezes se pensa, não é a soma das riquezas, é a soma das rendas, do que é produzido naquele período. Então, muito estranho não se ter isso aí. Se você tenta fazer uma coisa exata, por exemplo, hoje, né, eu já explico o que ele me disse, converso hoje sobre, por exemplo, a mesma coisa para os municípios, que aliás os municípios saem antes.
você não tem uma aproximação boa. Se você quiser os estados saem depois e ainda não saíram, e provavelmente vão sair 2, 3 anos depois. Em outras palavras, há dois problemas. Um é na coleta das informações, para poder você fazer essa soma. E também não é só essa soma, você tem que saber como é que está a população, você tem que dividir pela população, você tem que verificar, mas você não pode ficar só na média, você tem que verificar como é que está a distribuição disso, quantos são abaixo da pobreza aqui em Belém. Todos esses indicadores, se nós não temos hoje, vocês diriam de 1616 para cá. Então, todas as tentativas, eu insisto, que existem, ainda são incompletas, e às vezes o comércio não segue porque o governo que sucede desfaz o que o outro tentou fazer. Então, por exemplo, o produto interno bruto da região amazônica. Eu saí de Belém, mais ou menos em 2000 da universidade para o Banco do Estado do Pará em 95. Depois, fiquei 12 anos lá, depois fui para Brasília, enfim, voltei. E aquilo que era para ser iniciado lá em 95, que era um projeto de fazer a chamada matriz insumo-produtos, ou seja, o que entra para produzir, o que sai. A Universidade de São Paulo, eu encontrei alguns amigos, professores da viagem, até no avião, que vinham aqui, fiquei muito contente, amigos até. Eu soube depois que, por eles mesmos, que houve um contrato foi extinto e não se botou nada. Esse é o problema. Então você tem, olha, veja só, sem indicador, você não gerencia nada. A primeira coisa que um médico faz quando conversa com a gente, ele olha a altura, ele faz uma análise geral, mas ele pede às vezes um exame de sangue, né? O que sai naquele hemograma ali? Sai uma quantidade de indicadores. Lá vai ter leucócitos, eosinófilos e outras coisas. A gente não sabe, todos nós de jogador de futebol, de treinador de futebol e médico, achamos um pouco de não é viral, não é bacteriano. Aí o médico tem que chegar e dizer, olha, isso aqui é para quem estudou. E às vezes a coisa é mais complicada do que a gente olha, né, mas esse é um conjunto inicial, básico de informações. Depois ele pode ir para as imagens, depois ele pode fazer a clínica. Então você tem uma anamnese, né, a história daquela doença ou do comportamento do paciente, o hemograma, o exame de sangue, com todos aqueles marcadores, aqueles indicadores. E você tem depois os exames de imagem, e aí o médico volta a examinar tudo, e às vezes ele dá um diagnóstico certo, às vezes não dá, enfim, são dificuldades da própria vida. Você imagina que nós não temos na economia da Amazônia o nosso hemograma. Esse indicador básico chama-se a taxa de poupança genuína, a taxa de poupança verdadeira, que é uma coisa relativamente, aliás, é bastante fácil de fazer, pode ser custosa, por causa do tamanho da região, isso é outra coisa, mas ela não está na prioridade. Então eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que vai chocar. Eu não vou dizer qual é o órgão, de onde foi tirado, mas vocês vão perceber uma contradição enorme. Veja, eu conversei longamente com este amigo, não só ele foi o diretor da área de contas nacionais do IBGE, com que eu conversei muitas vezes, e ele me colocava toda a dificuldade que tinha. Um dia eu fui ao IBGE visitá-lo e ele me mostrou, olha, essa é a biblioteca de economia que eu tenho, e aqui, esses são os livros que eu tenho para a Amazônia, e aqui esses mapas são mapas do governo americano doado para nós. Eu disse para ele, fulano, na Faculdade de Economia, a Fundação Instituto de Pesquisas, há uma fundação, ele tem um prédio só,
só de livros sobre a Amazônia doados pelos países mais ricos. Você tem lá livro da Inglaterra, livro da França, livro da Itália, mapeamentos dos satélites que nós sabemos que existem. Tem algumas coisas doadas pela NASA, pelaquela NOAA, né? National Oceanographic, é aquela agência que eles têm lá que repara os oceanos, porque isso é dividido. Enfim, você tem das academias americanas, você tem os satélites que eles têm lá, você tem a parte de clima, lá você tem Yale, você tem um grande computador que faz isso, que tem coisas sobre aqui que a gente não sabe. Então, lá tem um prédio desses. Toda vez que você quiser uma informação, a gente vai lá. Eu não entendo se que é uma universidade estadual, consegue as doações de fora e o governo federal não consegue equipar o IBGE. Vocês conhecem a sede do IBGE aqui, não? Então, quem conhece, se quem conhecer, é como se você entrasse no consultório do médico ou de uma clínica, logo você tem uma primeira impressão ou o hospital, conforme sujeira ou não, que tenha por ali, se a coisa vai bem ou vai mal. O doutor Miguel Gabriel, que foi governador, era médico, cirurgião, ele conta que o maior aborrecimento dele era ter que se aproximar da Secretaria da Saúde, dar uma incerta lá. E quando sabia o que ele ia, ela ficava linda. Quando não sabia que ele ia, ficava uma porcaria. E se eu ouvir dizer, numa reunião grande de secretários, eu era na época presidente do banco, ele dizia, isso me dá um aborrecimento muito grande. Assim, porque é uma questão de água e sabão. O profilático é água e sabão, limpeza. Você caminha aqui às vezes, na Baixada, e sabe que o governador está vindo por aqui, aí alguém vai, entra aqui, come alguma coisa aqui com a gente, beba. Aí você entra, é a casa de pobre, arrumadinha, né? O guardanapo é branco, o copo é de papel, né? Ou de um vidro, mas está em condição. Há uma preocupação com isso, mas são pessoas com pobreza muito grande. Então veja, quais são as notícias que a gente ouve? Que a COP30 vai mudar Belém, vai mudar a Amazônia. Toda a propaganda que existe sobre isso, veja só, eu acho natural o político, todo político gosta de dar um otimismo. O economista, ele tem que ser aquele sujeito chato, lúgubre, né, que diz, olha, não é tão assim, né? E na realidade, quando você verifica a situação de Belém daqui para frente e da Amazônia, se nós for fazer a implantação do que vem proposto para nós aqui nessa COP30, a COP30, como eu disse, é uma conferência das partes, é uma conferência de todos os países, né, que se reúnem para deliberar sobre a questão de clima, mudança climática, essa conferência. Existe uma outra que é para a biodiversidade. Na Amazônia, nas páginas, a gente está culpado de tudo. Eu vou mostrar uma coisa aqui para verificar o que um médico faria se ele chegasse num paciente com essa informação aqui. Primeiro, eu vou pular um pouco essa parte aqui, isso aqui é de outro slide. Aqui a história de Belém, isso aqui é uma coisa, né, que não me preocupa tanto. O século XVIII é o grande século de transformação de Belém, né? Ali, quando a gente fala Belém, o estado era o Grão-Pará, Maranhão, né? Só para lembrar. Aí você tem uma coisa importante, a Companhia de Comércio do Grão-Pará, algumas coisas assim, né? Mas isso foi bom? Quantas pessoas tinham ali, né? O que se sabe é que a população aqui era basicamente quando chegou o Castelo Branco, era de indígenas. Basicamente isso, né? E você tem, da parte alguma miscigenação depois. Mas, e aí o que acontece? Isso aqui está tirado eu apaguei o órgão, ele coloca aqui o período de prosperidade. O que é uma prosperidade na economia? Prosperidade em economia é quando você tem, não é um voo de galinha, né? A economia que cresce, cai como uma galinha, isso não é crescimento, isso é um espasmo. A economia trabalha com uma coisa que a gente chama crescimento endógeno, que eu vou já falar ali, que é o mistério do crescimento endógeno. Todos os debates que eu tenho ido em São Paulo,
eu sempre pergunto como é que eles vão fazer esse mistério aqui acontecer. E aí as respostas são as mais loucas possível. Aí você vê, é uma história, eu diria assim, eu procuro parar mesmo. Nós somos ufanistas, né? O Remo é o melhor clube, e realmente é, por favor. É mesmo, o clube do Remo é o melhor que existe. Eu sei que o Padre João Paulo é Paysandu, eu vi uma bandeira ali, mas lamento discordar do ilustre amigo, mas o Remo é o melhor time do Brasil. Porque a gente não teve chance de mostrar ainda isso aí. Porque não deu chance. E aí vem uma série de culpas que geralmente estão fora da nossa realidade interna. Mas notem que eu disse ali, crescimento endógeno. Essa palavra horrível quer dizer o quê? É um crescimento que é feito pela força que vem de dentro. Não é um crescimento que vem pela força de fora. A Amazônia e o Nordeste são um verdadeiro laboratório para o Brasil, de que a gente não sabe qual é o nosso caminho de desenvolvimento, crescimento, mas a gente já sabe para onde não ir. A gente já sabe que certas experiências, pelo amor de Deus, não façam. Por exemplo, extrativismo, a bioeconomia é um extrativismo. O que ela tem de diferente? A bio tem uma palavra diferente. Mas o que é? Uma economia quer dizer economia. Eco, né? A gente tem economia da salvação na teologia. Eco é o ambiente, a casa, né? O nomos é o agir, fazer. Né? Na teologia, economia da salvação é a salvação que Deus faz para nós, né? E na economia é gerir a própria casa, gerir o seu ambiente, economia. Então, a bioeconomia, eu estou imaginando, porque todas as vezes eu pergunto também, é um problema. Se você perguntar, você estraga uma reunião. Estraga, né? Uma reunião dessas. O que é isso que você vai fazer, falar para a gente? Bioeconomia. Aí, não, sem muito. Me explica, dá um exemplo. Por exemplo, você pega o cacau, ou pega o açaí e exporta. Sim. E o que mais? Pode exportar o que mais? Pode exportar coco pequeno? Pode. Então, olha só, açaí, o que mais? Açaí, cacau, coco, o que mais? Você tem os frutos amazônicos ali, você pode tirar das árvores. Eu digo, mas escuta, você está me falando de extrativismo, né? Então, qual é a diferença entre a economia do extrativismo, que já tinha aqui, né, e a economia que você está propondo para nós e a partir de 2025, e essa é uma guinada radical, porque não ouse falar num grupo desse por exemplo, vocês já repararam uma coisa? Belém, a Amazônia, ela é absolutamente desintegrada do Brasil. Desintegrada. O que aconteceu em Manaus, para falar de outra cidade? Uma cidade que está maior que Belém, uma economia maior que Belém por conta da Zona Franca. O que aconteceu lá na época do Covid? Eles não tinham oxigênio. Era para esperar outra coisa? Como é que você pode chegar em Manaus para repor o estoque de oxigênio quando tem grande demanda? Você tem que levar por avião ou por rio. Mas por rio não se leva porque pode explodir, né? Tem que ser o cargueiro. Bom, ao passo que Belém tem uma posição privilegiada, pelo qual você pode, pela Transamazônica, você leva a Belém alguma coisa, ou você pode fazer pelo Atlântico, ou você pode fazer pelo Uruguai a Tocantins, alguma coisa, se para falar em Rio também, ou você faz por voo. Então você tem as 4 acessos. Não foi à toa que vinham e passavam a fronteira e iam morrer ali no Trombetas, ali em cima, Rio Trombetas, já próximo ali, onde é o Hospital da Vale do Rio Doce. Quer dizer, e na segregação de conhecimento? É absoluta. Nós temos professores, mas o que está sendo ensinado? O que está sendo ensinado? Nesse sentido, esse tal de Instagram, esse celular, ele virou uma maldição para a geração mais nova. Uma maldição. São Paulo já estão verificando, Estados Unidos, na Europa, até muito preocupado com o chamado addiction, né? Que é o vício. E tem um programa
me lembro qual é o canal, um documentário que é sobre isso, é das pessoas que vão e dizem, olha, eu reparo que eu acordo e ligo o celular, primeira coisa, e a última coisa que eu vejo antes de dormir é o celular. O que você vê de manhã no celular? O que você vê ao longo do dia no celular? O que você vê no final? Uma das filhas minhas resolveu fazer esse teste. E alguns celulares permitem. E ela verificou que era estudante de medicina, que ela passava 12 horas marcado pelo próprio telefone na rede social. Então, a rede social era o WhatsApp, grupo. Mas não era grupo de estudo. Hoje você tem grupo de estudo. Não era rede social, né? Instagram, sei lá o quê, TikTok, tem essas coisas todas assim. Então, veja só, se a família não chega junto, quando você vê, você tem uma surpresa com o vazio dos jovens, dos adultos, e surgiu essa figura que é estranha. Você vai ver o filme de aqui para adultos. Eu dizia para minha mulher, Léo, que está ali, mas o que é então Young Adult ali, os adultos jovens? Adultos jovens são mais ou menos até 30, 35 anos. Depende do grau da maturidade. E você pode ter adulto jovem com 40 anos. Mas por que ele é jovem? Ele é um adulto, né? Muitas vezes não se sabe por quê. Quem sofre mais de desemprego hoje no Brasil é a população jovem, entre os quais essas figuras, né? Os adultos jovens, os filhos adultos que moram na casa dos pais, dos avós, e que vão ter. Não é por uma questão, às vezes, assim, né, de uma necessidade, tal. Às vezes é uma questão essa questão de desemprego, mas às vezes é uma questão de amparo psicológico. Você se sente fora do aquário, né? Então, veja só, você encontra muitos livros, romances sobre Belém nesse período. É bom ler, dá alguma ideia. Mas eu não posso tomar isso como uma análise econômica. Até aqui eu não posso tomar como análise econômica. Nem isso, nem a tal prosperidade, nem... Aqui é uma planta geral da cidade, muito curiosa, não deu eu não consegui ampliar mais. Eu apanho muito disso. Eu precisei pedir uma jovem, que me ajudasse, que é estagiária da minha filha, para ampliar isso aí, mas não consegui, ela ampliou até aí, enfim, não deu certo o que eu queria mostrar. Aqui também é uma curiosidade, como as coisas eram feitas, né? E tem uma lá na frente da Igreja das Mercês, não sei se é aqui, não. Aí você tem esses dados, gente, isso aqui não significa nada de ter uma parte aqui que, densidade demográfica. Aqui, Belém tem tantos, 1.307 habitantes por quilômetro quadrado. Segunda maior densidade demográfica da região amazônica. Isso é bom ou ruim? Em termos de economia, isso não me diz absolutamente nada. Porque em economia, eu preciso ter uma comparação. Por exemplo, quando eu olhar a densidade demográfica da Amazônia, eu vou encontrar 5, quase 6 habitantes, né? Segundo alguns órgãos. Alguns órgãos privados não, imagina, 5 habitantes por quilômetro quadrado, não. Você tem 3. Tá bom. Aí quando você vai para a Europa, você diz assim, a Península Escandinava, lá aqueles países nórdicos, né? Tira a Dinamarca, soma tudo aquilo, dá 20. 20? 20 o quê? 20 habitantes. Mas note que aquela península, a gente pode ver de filmes ou dos livros, né? Quem não conheceu. Eu tive uma chance de conhecer a Holanda, que não é bem um país nórdico, mas eu estou me referindo àquilo que está ali. Se eu pegar a densidade demográfica da Europa, veja uma coisa, a União Europeia é uma coisa, a Europa é outra. A Amazônia, ela não é do tamanho da Europa, como se disse aí, erros de políticos. Ela é do tamanho da União Europeia, dos 19 países da União Europeia. Quantos habitantes nós temos aqui? O único dado que eu tenho confiável, eu vou mostrar para vocês qual é o projeto, é um projeto da PUC, do Rio de Janeiro. É coordenado pelo professor Juliano Assunção, meu amigo, que eu considero um dos caras mais top nessa parte de econometria aplicada, e é um trabalho que ele fez com Lars Hansen. Lars Hansen, esse nome assim bonito, é um prêmio Nobel de economia, né? O que eles estão tentando fazer?
Nós temos a ver com o seguinte: como é que a gente indeniza o povo da Amazônia? E está tendo uma série de dificuldades na natureza política. Entre os economistas, o modelo que foi criado é muito interessante, né? Mas era uma chance de você alimentar a população, mover a economia, até que a gente chegue nesse tal futuro verde. Porque nós estamos numa economia suja, né? Mas não estamos numa economia limpa. Então, o que a gente ouve sempre? Meu Deus do céu, esses desastres vão acabar com a gente. É claro, vão acabar. Um dia acaba. Um dia acaba. Mas, e aí nós prometemos, vamos fazer. A maior vergonha foi o documento da Rio Mais 20, né? 2012. Um documento de 600 páginas, absolutamente delirante, em que ele bota uma pessoa, as economias, já num futuro que ele não diz quando é, onde tudo é limpo. E mostra uma tremenda bem-estar, um PIB per capita genial, a baixa de desigualdade. Isso passou aqui no Brasil em brancas nuvens. Primeiro porque ninguém em São Paulo se interessa muito por isso, né? Quando eu estudava na faculdade de economia lá, às vezes dizia, quando você for a Manaus, você traz para mim aquele negócio do Guaraná. Né? Eu digo, mas Manaus, pô, Manaus é uma distância de Belém para Brasília, mais ou menos. Né? Não é? Ontem diz, rapaz, a terra, a seca da sua terra está... Então, mas você realmente não fala que nem aquele pessoal da novela, né, que eles botam o nordestino lá, né, a Gabriela, não sei o que, isso não. Então, veja, o desconhecimento é além do básico, é uma ignorância. Então, do ponto de vista econômico, tecnológico, de conhecimento, nós somos desintegrados. Nós nunca fomos integrados. A integração em economia é o fator mais importante para o desenvolvimento econômico. O grande problema comigo, na reunião com esse grupo, foi porque o meu projeto, aqui na universidade, é um projeto de viabilizar a integração econômica da Amazônia. Mas aí você tem que discutir a possibilidade de uma ferrovia, você tem que discutir a possibilidade de outros meios de transporte, você tem que discutir a possibilidade enfim, são coisas que... E aí você tem... Existe uma espécie de... É um processo de ideologização da cultura, né? O Karl Ratzinger, uma vez, num dos artigos deles, chamou do humanismo ideologizado. E ele, en passant, assim, ele tinha essa coisa, né? Ele soltava uma frase que você ficava com ela na cabeça dia e noite. Eu me lembro que, en passant, e eu marquei, disse, a ideologia nada mais é do que uma patologia da razão e da fé, onde você oscila entre o racional e o supersticioso. Então, quando você fala, nunca encontra uma resposta. Ataca-se o sujeito e não o objeto. Você é atacado, mas você pergunta, mas por quê? Me dê seu argumento. Conversava, acho que ontem ou hoje, com o padre João Paulo, sobre essa impossibilidade de diálogo. Impossibilidade de diálogo que eles têm. Porque virou uma espécie de clube, de ativismo, né? Tudo que tiver essas coisas não são boas para a gente, para um futuro comum. A Rio 92, o livro da primeira-ministra da Noruega chamava O Nosso Futuro Comum. Ali ainda havia uma boa vontade no tratado. De lá para cá, o tratado foi, na hora de se operacionalizar, nada do tratado foi colocado. E quando foi colocado em Paris, 2015, as obrigações dos países ricos para com os pobres, 38 milhões de habitantes, o novo dado que se tem sobre a Amazônia. Isso é o tamanho de população do Canadá. É maior que a população da Península Escandinávia. E o que entregaram ao Santo Padre, o documento que entregaram, eu disse, conversando com o Dorani, cardeal, conversei com o do Alberto também, infelizmente é um documento que, do ponto de vista técnico, está cheio de coisas. A começar porque passou ao Santo Padre a impressão que a maioria da população aqui é de indígenas. Não se trata de desconhecer a população indígena. Se trata de dizer, ali só tem indígena. Só o indígena, o primitivo, é que sabe como fazer. Não é verdade. Nós temos
1 milhão, mais ou menos, de população indígena. Bota quilombola, você vai 1,5 milhão. Eu digo, olha, bota 2, bota 3, bota 5. Você sai de 38, né? Menos 3, menos 5, você vai 33 aí. É muita gente ainda. O grande sofredor aqui, dizia o nosso bispo lá de Ponta de Pedras. Oi? O anterior era. Eu estou visitando ele agora. Ascona, Dona Ascona. Dizia: o grande sofredor nesta região, e eu falo como quem conhece, é o ribeirinho. Ele dizia, o ribeirinho é a grande parte da população. Notem que, do ponto de vista técnico, né? Esse negócio não é muito classificado naquelas coisas de raça. Existe miscigenação, mas a consideração do que seja exatamente o ribeirinho, que era aquele que vive na margem, né? Vive da margem do rio, da pesca, de alguma coisa, de alguns frutos, né? Ele está, na realidade, à margem da economia, à margem da sociedade. Ele é um outsider, ele está fora. É isso que Dom Ascona dizia quando discordou deste documento. E Dom Alberto também discordou, mas, enfim, você tem que ter uma votação e tal. O erro vinha de baixo, se tentou corrigir um pouco lá em Roma, mas não foi muita coisa, porque essa impressão passou. Então você usa alguns truques que eu não vou entrar aqui para enganar uma pessoa de bem, certo? Mas às vezes se engana. Então esta fábula, do ponto de vista econômico, não diz muita coisa, porque eu não tenho informação sobre o produto interno bruto da cidade, em que eu possa comparar em bases iguais. Porque o que eu tinha com possibilidade de comparar, talvez, no século, vamos lá, século XIX, né? Era colhido ou catado de forma diferente, extravagantemente diferente, do que é feito hoje, que já é extravagantemente diferente do que deveria ser feito. Não se tem indicador. A nossa desintegração de conhecimento é absoluta. A nossa desintegração da economia brasileira é grande. Lembro de uma vez minha professora, a professora Tereza Cativo Rosa, conversando no telefone, acho que eu estava em São Paulo. Mas, Mário, aqui estão dizendo que a gente está fazendo o país tentando em recessão, mas isso foi mais ou menos, não foi agora, tem uns 10 anos atrás. Mas a gente está indo bem. Eu disse, então nós estamos lascados. Por quê? Porque significa que nós estamos realmente desconectados. Porque se a gente tivesse integrado, a gente teria que sentir alguma coisa do que está de ruim. É claro que essa é uma informação que tecnicamente não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. É dizer, por exemplo, que eu posso ter um problema na mão, né? E, como diz São Paulo, o corpo não sabe. Bom, se não sabe que a mão está sofrendo, é porque tem algum problema no circuito, né? Então, a mesma coisa na economia. Nós somos circuitos. A economia só existe no tempo e no fluxo. Só se dá para fazer análise econômica assim. Então, veja só, o que mostra que a gente sai de uma situação, a gente pode sair da frigideira e pular para o fogo. O que não pode ser bom. Por quê? Porque ainda não temos, quando eu digo temos, é governo federal mesmo, porque ele que tem o recurso para isso, nós não temos nenhum plano, nenhuma estratégia. O Brasil não tem nenhum programa climático de desenvolvimento, chama agora programa climático, mas é o programa de desenvolvimento sustentável para a região amazônica. Não tem, nunca executou. E agora, quando as coisas estão mais difíceis, não tem. Então nós vamos ter um cara a cara, vamos enfrentar o Mike Tyson, nós gripados, né? E o Mike Tyson em plena potência, já não está bem, está meio delimitado, mas eu correria dele de qualquer jeito, não tem jeito. Né? Você vai enfrentar o Mike Tyson, está com 68 anos, imagina, não tem como eu entrar no ringue com aquele cara. Não tem como. Mas o Brasil acha que pode. Nós não temos programa nenhum, não temos indicadores nenhum. Os indicadores que nós temos, a gente pega, eu estou sendo sincero, eu tenho acho que uma boa biblioteca de economia. Eu tenho que pegar nos Estados Unidos, na Itália, na França,
Nem aqui em espanhol sai muita coisa. Por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia, na área de clima, mudança do clima, William Nordhaus, ele tem um livro, é o Cassino, que é uma ironia com o modelo que tem lá. Esse livro tem em inglês, ele tem em francês, ele tem em italiano, ele tem em espanhol. 2018, ele ganhou o Nobel. Vamos supor que ninguém conhecesse ele, tudo bem, só os economistas que trabalhassem com isso. E os outros, o que esse cara, todo mundo diz, aqui é o Nobel, quem venceu, né? O que ele está fazendo? Qual é o programa dele? Ok, você ia lá naquelas páginas específicas. Nunca foi feita uma tradução deste livro, O Cassino, que é um livro sobre a economia da mudança climática, para português. Meus alunos têm que ler numa xerox, eles baixam um PDF em espanhol e leem. Agora, com uma aluna descobriu um site que usa um negócio do Google e que faz a tradução instantânea, mantendo, não sem desformatar o PDF. Já é um avanço. Aí eu disse, olha, é melhor assim, na margem a gente corrige os errinhos técnicos, né, que tiverem na tradução, porque são coisas assim. Então, veja só, olha lá, essa frase aqui, periodoário, na época conhecido como Paris na América. Eu era escoteiro, devia ter uns 10 anos, aqui da Basílica de Nazaré, na época que meu pai era o presidente daquela, diretor-chefe, como é que chamava, coordenador, isso. Então, os padres lá, Padre Giovanni, né, tinham também uma escola que era para nós conhecermos as coisas como eram na vida, trabalho pela Baixada, uma série de coisas. E eu não me esqueço de uma vez em que parou um ônibus de turistas na frente da Basílica de Nazaré. E eles tinham um guia turístico que falava um português, mas eu entendi o que ele dizia. Na época, nós começamos, por força do papai, a estudar uma língua estrangeira de qualquer jeito, sobretudo inglês, que ele dizia que não tem como escapar disso. E a gente, graças a Deus, foi um esforço para pagar isso, mas graças a Deus ajudou. E ele dizia, essa basílica aqui, ela é uma réplica, né? É a catedral, a Basílica de São Pedro aqui. E há gente que diz que ela é mais bonita. E aquelas pessoas de olhos azuis, cabeça branca, desciam, os europeus, provavelmente, os americanos, olhavam, né? E às vezes um ria, outro não ria, mas você vê o seguinte, há um certo ufanismo, né? Eu lembro quando o Paysandu ganhou do Boca Juniors, lá no estádio do Boca Juniors. Meu Deus do céu, isso foi uma loucura, né? Eu tinha que me esconder, né? Eu tinha que me esconder, certo? Isso era Mirandinha, até hoje esse nome me apavora, que era o atacante do Paysandu. Então, a gente se empolga com algumas coisas e a gente fica, né? E a gente tem alguns pontos de turismo e confunde isso com economia. Vejam só que trágico aqui. Eu vou correr aqui, porque eu preciso entrar na outra parte, ok? Isso aqui, ó, 33,4 bilhões. Isso não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Imagina. Bilhão de reais. Pois é. Essa é a pergunta que eu procurava lá e eu vi que isso é uma informação de 2021. Né? Isso não é verdade. Não é verdade. E se fosse, também não me permite fazer nada. Chega para o cara e diz, olha, governador, nós temos 33,4 bilhões. Ele vai dizer assim, e aí? Secretário, e aí? Indicador só tem sentido quando eu posso comparar, né? E de forma igual, né? Então, os médicos nos ensinam a fazer isso, né? Mas olha, participação, o setor terciário, comércio, serviços e finanças, realmente é o que domina, mas é mais do que isso. Está hoje calculado em cerca de 82%. Esse cálculo eu vou já dar para você escolher a fonte aqui. Não é este, é o que a fonte segura, que é esse projeto da PUC do Rio. Curiosamente, eles tiveram que pegar uma equipe gigantesca, conseguiram o financiamento internacional para catar os dados, porque não tinham como fazer
em cima de dados, a análise hoje da economia amazônica. Eles estão há 14 anos nesse projeto. A primeira coisa era a reconstrução dos dados básicos, de modo que se pudesse comparar, pelo menos horizontalmente, se não desse, fosse possível verticalmente. Aí vai. Olha isso aqui. Do lado esquerdo, a gente tem, tá difícil a letra, né? O ranking dos 10 maiores PIBs per capita do município do estado do Pará. Aí você vai ver o seguinte, isso aqui corresponde mais ou menos à verdade, mas não tanto. Como é per capita, veja só, é canal. Se você olhar no jornal, você vai dizer que Belém é o terceiro. Sim, o terceiro no PIB. Mas o PIB dividido pela cabeça da população. Aí vamos procurar Belém ali. Canaã dos Carajás, isso aqui está 2021. Xingu, Paraupebas, Coronópolis, Jacareacanga, Barcarena, Santa Maria de Barreiras. Não aparece o PIB per capita de Belém. E esse dado é verdadeiro. Mas o dado geral, Belém é um dos 3 municípios do Pará que está entre os 100 maiores municípios. E quando você diz do Palanque, é uma maravilha, né? Mas não é. Olha aqui, olha a tragédia. Per capita, não é. Agora vamos ver o que está aqui do lado. O ranking dos maiores PIB do município do estado do Pará. Agora vê o global, eu não estou dividindo por nada. Paraupebas, Canaã dos Carajás, Belém, terceiro. O que foi informado para a Folha de São Paulo, para o Globo, foi isto aqui. E saiu esta matéria aqui. Mas a que mais reflete alguma coisa é esta aqui. Então veja, é difícil trabalhar assim. Quando a pessoa se sente atacada, por exemplo, isso na vida camponesa é comum entre muitos políticos. Na campanha americana, entre o Biden e a primeira lá do Biden e o Trump, né, havia um problema de número de assassinatos. Né? Isso tornou o seguinte, se você tinha embolsões, era culpa do presidente. Ali são 50 estados, né? A área é maior, mas era do presidente. Localmente era do governador. Está acontecendo alguma coisa mentalmente estranha nos Estados Unidos. E a mesma coisa se o presidente fosse um democrata. Tanto faz ser o Trump, como depois foi o Biden. A mesma coisa. Não divulga porque vai me denegrir a minha gestão. Não divulga por conta disso. Então, é uma alienação dirigida. Esse tipo de... Tem um economista que chama... quando a gente fala de extrativismo, ele diz assim, não, tem um extrativismo pior. Né? Qual é? São as instituições extrativistas que existem nessas regiões. Ele está falando da África. Porque essas lideranças extrativistas, né, elas extraem alguma coisa que seria fundamental para o crescimento. E não é crédito. Não é crédito. Então, isso aqui é para você, isso é um dado recente, né? Eu falei para vocês, eu liguei ele não está mais no governo, então eu posso falar o nome dele, é o Edilon, falei com ele, eu estive com ele algumas vezes no IBGE, quando ele era presidente, e ele disse, de lá para cá, melhorou alguma coisa? Não, só piorou. Eu me aposentei porque eu não aguentava mais. Só piorou. É uma briga de... Não fala porque o candidato do partido da direita falou não sei o que, o da esquerda falou não sei o que mais. Aí, de repente, quem está no governo, você fica à margem disso. Ou se você lá, você tem que olhar e não falar nada. E aí, se o dado que for ruim contra o governo não passar pela Casa Civil. Então, é muito comum uma frase que eu vi o Paulo Guedes dizendo. O trabalho que sai do Ministério da Economia, ou da Fazenda, do Planejamento, ele é limpo, é feito pelos técnicos. Mas ele transita na Casa Civil, que é uma casa de organização, né? E quando ele chega do Congresso, ele já saiu diferente do que saiu daqui. Quando chega do Congresso, aí a coisa desfigura. Eu confesso que eu já tenho um grupo que acompanha a reforma tributária, eu disse, gente,
pare de botar essas versões. Eu quero saber o seguinte, quando ficar, né? Bom, ela vai se completar em 2078. Então, vai ser uma coisa para advogado ganhar dinheiro. Se tem algum aqui, se prepare nessa área, porque vai dar muita briga. Isso aí. Por quê? Porque ela tem que atender algumas conveniências, né? Eu estou sendo, acho que, bastante lúgubre, mas eu quero dizer o seguinte, eu não me conformo que essas coisas não sejam discutidas. Ou se for discutida, tem que jogar o ovo numa assembleia de professores, né? Alguma coisa assim. E a pessoa não dá um argumento, você diz, rapaz, tudo bem, ok, você está me xingando? Vamos fazer o seguinte, eu não xingo você, você não me xinga. Aí você deu o seu argumento, eu vou dar o meu. Não vem o argumento. Não, espera, porque não vem o argumento. Não vem o argumento. Aí você tem problema na hora de uma promoção, que é natural, vegetativa, enfim. Quer dizer, essa situação indica por que eu vou passar aqui um pouco aqui, por que esse afastamento, esse desconhecimento sobre a realidade amazônica chega a ponto de confundir o sotaque com o pessoal da Gabriela, da novela da Gabriela, aquele lá, como é, do Zeca Diabo. Minha novela, quando eu assisti, o Zeca Diabo sacudia a pulseira, certo? Então, era uma coisa do Nordeste, a Tieta do Agreste, e nós não falávamos assim. O paraense não fala assim. O Maranhão não fala assim. De lá é que se fala um pouco diferente. Mas esse desconhecimento, ele chega a ser... E você imagina o desconhecimento quando você diz, olha, vocês estão fazendo a coisa errada. Mas por quê? Aí diz o seguinte, isso aqui vocês estão fazendo assim. Vamos maximizar toda a política de defesa contra a mudança climática, mas minimizando os impactos na economia. Aí o cara diz, pô, que cara legal, gente boa, né? O cara vai entrar na tua casa, vai te bater, mas não vai te bater a ponto de mandar para o hospital. Ele vai chutar um chuta. Ora, não vai ser muito. Tu sai andando daqui. Eu te digo, não. Desde 92, se fala não em política climática, se fala em desenvolvimento sustentável. Então, vamos maximizar o desenvolvimento, minimizando os impactos no meio ambiente. Isso é possível? Vou mostrar aqui. O ponto aqui é irônico. Eu chamei a COP30 em Belém, a Amazônia e o seu ponto de não retorno. Eu escrevi tipping points. Essa expressão tipping points tem sido traduzida na imprensa como um ponto de não retorno. Olha, a expressão em inglês existe, no return points. Okay, tudo bem. O que então é tipping points? Por que se traduz assim? Tipping points, você tem uns 7 mais ou menos no globo, são situações onde você tem uma alteração e você não tem nenhuma ideia do que vai acontecer. Por exemplo, se você savanizar a floresta amazônica, não é um tipping point, é um caos, é morte, é não sei o quê. Mas quanto tempo falta realmente? Com que precisão? Os rios voadores. Eu outro dia encontrei um colega amigo meu, sério, que escreveu um artigo na Folha de São Paulo falando do rio voadores, um economista do Rio de Janeiro. Ele disse, mas, fulano, onde você ouviu falar que isso não é uma fantasia, isso tem um sentido técnico? Não. Tem um artigo, era um brasileiro, tem um artigo que fala que realmente os rios da Amazônia, eles entram naquilo e eles chegam e a Amazônia, portanto, sem ela não tem vida, não tem água no restante do país. Você encontrou um artigo dele. Foi publicado aonde? Foi publicado na Nature. Bom, na Nature, se você falar qualquer coisa a favor contra aqui, publica-se. Mesmo que você some 2 mais 2, dê 5.
André me mostrou um trabalho, André, o engenheiro, o professor Matos aqui, precisa ser celebrado. O professor Matos, ele é a pessoa que descobriu um negócio que o brasileiro, nem o brasileiro dá conta. Estava de pesquisa da universidade, descobriu o seguinte, se eu estiver errado, Matos, me corrija, por favor. A quantidade de água que a gente tem aqui, né, chamados aquíferos, a gente pensava que tinha o alter do chão, né, e é muito maior do que o alter do chão. Ele vai, aquilo por baixo d'água vai e entra na Panamazônia, em alguns países. Ou seja, esse aquífero aí, ele dá para, segundo o que eu ouvi, não sei se também essa estatística está verdadeira, ele dá para ter água, né, por 60 anos para a economia do planeta. Isso é verdade? Eu não sei, a estatística, o Matos tem melhor que ele tem desenhado isso assim. Eu, há 6 meses atrás, fui ao reitor da universidade. E esse aquífero que o Matos descobriu, o que vocês já fizeram? Qual foi o aquífero? Aí eu disse para ele. Bom, rapidamente ele botou no Google, tem sim. Aí ele botou imagens logo, e ele ficou ali, pô, esse é um negócio fantástico, né? Eu digo, Então, quando você falar em indenizar a Amazônia, não é só pela floresta, é por toda essa reserva de água que está aqui, que a gente não pode tocar. Não é isso? Então nós vamos ser vendedor de coquinho, né? Vendedor de milho, vamos criar galinha. Ou seja, em economia tem uma coisa muito interessante nessa ciência lúgubre. A gente diz o seguinte, que da economia do bem-estar, você tem diversos parâmetros, né? Diversos indicadores que possibilitam o crescimento. E uma sociedade, uma economia cresce quando a população consegue acessar a maior parte desses vetores de força. Se ela conseguir, ela leva o bem-estar. Se ela não conseguir, ela fica. Então, o que está acontecendo? Todos esses vetores, essas forças que nos dão um caminho de prosperidade, elas estão amarradas. Estão amarradas. Por exemplo, se você vai ficar só com a economia do extrativismo, como fica a economia do conhecimento? Já está acontecendo isso, viu? Na universidade não se estuda mais outra coisa. Se não for isso, não se senta ninguém em sala de aula. Se eu não der, se eu falar, não, tudo bem, vamos fazer economia da mudança climática, é uma coisa séria. Está aqui o livro do Nortal, Cherokee. Isso não é um problema. Porque é necessário saber quando é que a gente vai para a rua. Mas o estudo, a leitura, não. Outro dia, uma turma de 30, 40 e pouco terminou com 15. Os 40 liam o tal do PDF do livro espanhol no celular. Aí eu disse, gente, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão lendo um livro no celular? Olha, o centro acadêmico tem uma isenção de tudo. Uma xerox está R$2, R$3, xerox preta, fora. Né? Aqui é centavo, são 10 centavos por folha. Isso você pode pagar com calma. Gente, a gente não vai ler o livro inteiro. Eu pedi para vocês os primeiros 3 capítulos. Eu estou vendo só 2 colegas de vocês. Quanto vocês gastaram? Eles disseram lá. É uma besteira. Não chegava um cafezinho daqueles que você compra ali. Então, você tem uma inversão que é uma coisa complicada. Isso não é um problema da economia propriamente, né? Respinga na economia, respinga na vida social, respinga na sociedade. Essa questão, eu vou chamar de cultura, porque é o nome que se chama, né? Cultura não é só arte, né? Não é só pintura, é como eu penso, como eu vivo, como eu respiro, como eu vejo as coisas, como eu olho, né? Ela está cada vez mais fechada em si mesma. Há um livro muito interessante que eu comecei a ler, de um cientista político, que estava sendo entrevistado pelo Bishop Robert Barron, que chamava assim, por que o liberalismo faliu, fracassou? Ele dizia, a primeira frase dele, fracassou porque deu certo. E aí,
ele empresta uma expressão do Fukuyama e diz assim: instalou-se a chamada vetocracia. O que é a vetocracia? É a capacidade de grupos de interesse pequenos, em relação a toda a sociedade, bloquearem os interesses da coletividade. Então você tem maximização do egoísmo, né? O indivíduo é o indivíduo, né? Você falar em corpo e alma, não, alma é, né, construção social, né? Tudo é construção social. E você põe essas categorias nas palavras, gênero, sei lá. Quando você começa a botar categoria, eu me lembro do Ratzinger. Você está esvaziando o conteúdo, você escreve do mesmo jeito, mas aquela patologia da razão e da fé e da cultura, né, ela te faz com que o humanismo não é aquilo que se deseja, seria a melhora de todo o ser humano. O humanismo está ideologizado. O humanismo é poder, por exemplo, matar uma criança com 9 meses, né, na barriga. E aí, meus colegas economistas, num grupo, eu estou em 4 ou 5 grupos desses de economia, eu tenho que desligar aquele avisador, né? Aquele Léo sabe lá, aquele que apita no celular. Porque o pessoal fica brigando, discutindo durante a noite. E eu disse: vem cá, por que vocês estão na economia da saúde? Você não fala sobre o mercado de órgãos de bebês? É um mercado fortíssimo. Então, veja só, por que 9 meses? Até 9 meses. Eu alcanço o meu mercado de peças, vamos supor, cortadas de um bebê, aumenta uma barbaridade. A chance de sobrevivência daquele órgão, dos olhos, sei lá o quê, não sei o que pode fazer, quando você recorta um bebê de 9 meses, isso é um dos mercados mais dramáticos. A informação que você tem nos Estados Unidos é de que esse mercado movimenta um volume tão caro, ele anda naquela chamada dark web, né? Aquela web que a gente não sabe que existe uma dark web aqui embaixo, né? Que ela é usada por esse pessoal todo, bandidagem, né? A bandidagem. Então ali se negocia, né? Tem um filme chamado 8mm com o Nicolas Cage. Eu fiquei muito chocado quando eu vi, não indico que vejam, mas ele já conta essa história há 10 anos atrás. E essa tragédia se aconteceu. Eu digo sempre uma coisa: Deus caminha de uma forma surpreendente. Eu começava com a Léo, estava rezando, e estava um livro do João Paulo II, Teologia do Corpo. É um livro difícil. O João Paulo II nunca escreveu esse livro. Você sabe como esse livro surgiu? Depois da morte hoje São João Paulo II, Santo Padre, alguns teólogos americanos, você tem no site da Santa Sé, né, você tem a tradução, as catequeses, e aquelas catequeses das quarta-feiras, né? Ela vem em várias línguas. Na época dele, não sei se já, acho que não tinha o chinês, foi Bento XVI que botou o chinês, né? Enfim, acontece que nos Estados Unidos você tem 12 versões, mais ou menos, que são aprovadas, que você pode ler, né? Você tem a NABRE, que é a que os bispos utilizam, mas agora os bispos recomendam a NABRE 3, né? Você tem aquela que chama a revisada traço CE, que é a edição católica, e você tem a normal. Você tem, enfim, se você tem NABRE 1, NABRE 2, NABRE 3, você tem essa Revised Edition, eu não me lembro agora o nome, e você tem a CSB, e você tem a dos países do Reino Unido também. Então, se você olhar, elas têm, por exemplo, na Inglaterra, elas são acordos, elas se permitem traduzir. Você pega, por exemplo, a Bíblia King James, né, e você verifica ela como está. Essas pessoas que fazem exegese bíblica notam o seguinte, que de repente varia. O que aconteceu? Um deles pegou a versão em espanhol e notou que os salmos e as catequeses usavam a versão ele lia em espanhol, pela espanhol, italiano, ele lia italiano, falava italiano ali, então saía logo italiano, né, a catequese do Papa João Paulo II. Então, era traduzido da conferência chamada
edição antiga, de 74, era feita uma tradução que pegava a Anabre 1. Mas na época que ele já faleceu, já se estava quase terminando a Anabre, que é uma versão de tradução, de técnica de atualização de tradução, que já estava sendo usado informalmente. Então, um teólogo exegeta, biblista, notou que havia algumas coisas ali que não equivaliam. E alguém que estava lendo, pois é, eu às vezes em inglês não faz sentido. E aí começaram, pelo menos a lenda diz assim, o João Paulo pode confirmar ou não, porque eu li as entrevistas dele até hoje. E graças a Deus começamos a puxar. Olha, tem ao longo dessas catequeses uma teologia do corpo humano. Essa teologia, eu digo o seguinte, parece que o Santo Padre Miguel assim, foi inspirado por Deus para fazer essas catequeses, que eram mais difíceis e menos saborosas que a de Bento XVI para se ouvir, e com o passar do tempo se descobriu ali que tinha anotações antigas dele que ele utilizava. Ele já estava preocupado de dizer que com a santidade do corpo, o corpo humano. E ele desenvolve um texto difícil, que tem, sobre a teologia do corpo, exatamente no momento em que a vida, ele chamou de cultura da morte, na época, né? Agora já existe. Não, o homem é reduzido à sua dimensão fisiológica, química, bioquímica. Toda a dimensão transcendental do homem é cortada. Pá! Esse forma de iluminismo pervertido é o que domina. Não há nenhuma expectativa, não há nenhuma transcendência. Deus, se existir, ele é um competidor. É como os deuses dos gregos, etc. e tal. Então, essa coisa, ela entra em tudo, mas ela entra na economia. Então, tipping points é uma ironia para dizer o seguinte, olha, nós vamos entrar no tipping points, mas não é aquele tipping points que ele diz que vai ter a samanização, não. Vai ser realmente uma coisa de uma narrativa de convencer que nós estamos ficando melhores. Porque nós já tivemos coisas boas, como o ciclo da borracha. Então agora é possível, se a gente conseguiu viver um pouquinho da borracha, por que não viver em tantas coisas? Eu me lembro da frase desse aqui, mas a economia da floresta não foi devidamente explorada. Gente, em economia, o que ele está falando é de exportação de commodities ou biocommodities. Esse é o mercado mais volátil do mundo, de maior oscilação. O preço não é determinado pela oferta, por eu que juntei e consegui. Ele é determinado por quem compra. E quem compra vai comprar segundo as suas restrições. Se tiver um momento em que eu tiver uma dificuldade, digamos, entre pagar um estudo e comprar e contribuir num fundo para a Amazônia, eu paro de contribuir. Ou comprar um produto da Amazônia, eu paro. Por que eu vou comprar uma amêndoa de cacau com certificado não sei o quê, se eu posso ter aqui uma coisa que me custa menos caro? Ou seja, em economia chama, a demanda é altamente, ela é sensível. É sensível. Então qualquer coisa, ela dá uma fugida. Quando ela dá uma fugida, o preço dispara. Outro dia, numa reunião daqui do centro de cacau, como Valber? CEPLAC, né? Ok. Alguém tinha falado de que nós íamos botar a quantidade de exportação de cacau que o Pará ia fazer, ia ser uma maravilha, etc. e tal. Eu disse, pelo amor de Deus, que ele não consiga. Mas como? Meu amigo, se você chegar na feira e tem um caminhão 3 caminhões de laranja estacionando, o feirante aqui vai ficar doido da vida, porque o preço da laranja vai lá para baixo, porque tem 3 caras chegando com um caminhão. A oferta, o excesso da oferta joga para baixo, a escassez da demanda eleva o preço. Enfim, seria o caos. Então veja só, não é à toa que eu não conheço nenhum estudo. O mais recente que eu vi foi o estudo do FMI de 15 anos. Diga, a economia, a bioeconomia melhora o bem-estar, leva o desenvolvimento. Isso eu disse na frente do professor Carlos Nobre, uma pessoa que eu respeito. Eu acho que o Brasil deve muito a ele, ele é um excelente climatologista,
Mas nas proposições sobre economia, eu tenho uma discordância radical com ele. E quando eu perguntei a ele sobre isso, mas como? E aí? O que você vai fazer? Como é que você vai interferir na subjetividade de quem compra ou na realidade física de quem derruba mais laranja aqui? No caso, joga mais cacau. Ele disse, não, peraí. Aí, você está falando uma colação rara. Eu digo, não, colação rara. Olha na história, você não tem nenhum caso de desenvolvimento de país ou de região que dependesse somente do extrativismo. Se você encontrar essa exceção, ela é tão insignificante que estatisticamente diz ela é desprezível. Eu não posso aplicar o resto da economia. Então é isso, é um experimento social que está se fazendo com a região, com uma população atualizadíssima hoje, certíssima, de 38 milhões de habitantes. Eu disse que é maior que a do Canadá, maior que a de Escandinávia, com um padrão de vida muito mais baixo. E aí concordo com o Duashkona, porque quando a gente procura esses indicadores, não é a população indígena. Agora repare como tudo que tem sobre a Amazônia é em cima da população indígena. Tudo bem, vamos sustentá-lo, mas também é aquela história, se o resto da economia se acabar, eles se acabam também. Nós estamos unidos nesse negócio. E uma mentira não vai gerar prosperidade, é porque não diz a verdade. Eles são maltratados, sim, ok, tudo bem. Mas dizer que eles podem impedir, pelo conhecimento natural da região, como eu já vi, e tem ONGs muito fortes dizendo isso, que eles sabem como não deixar que o aquecimento global aconteça. Aquecimento global é um problema tecnológico, da economia da inovação, uma coisa nova. Meu pai, acho que em 86, ele criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Quando ele propôs o documento, a estruturação da secretaria, o governador olhou e disse, era porque ia ter a Eco 92, ia ser em 92, né? No mesmo ano que seria a Rio 92, a Eco Amazônia. Você deve lembrar, ele deve lembrar, a Eco Amazônia, né? Ele disse, não, mas por quê? Não é só meio ambiente. Por que ela é ciência, tecnologia? Ele disse, porque sem ciência e tecnologia, a solução da questão climática vai depender de ciência e tecnologia. Então, se a gente não botar essas coisas junto com a questão ambiental, vamos ficar pensando como os outros pensam. Que basta gritar, que basta... Não, tem que fazer investimento em tecnologia própria, adequada para isso. O governador concordou e manteve o nome. Eu me lembro que depois o outro que entrou tirou. Aí vem essas brigas, né? E aí não... Mas foi profético. Essa frase é muito boa. Essa frase, esse economista aqui chamado Michael Greenstone, da Universidade de Chicago, ele é um dos economistas mais importantes mundialmente hoje em economia do bem-estar. A gente recebe pelo podcast, esses avisos de podcast, que é um bate-papo, que às vezes agora está sendo filmado, mas na época não era, só pelo rádio. Então você contava fulano daqui e tinha algumas ONGs brasileiras e outras internacionais no debate. E estavam falando sobre o que fazer na Amazônia. Isso é mais ou menos 2016, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Agosto ou julho, mas é isso. Eu posso depois precisar a data. E ele ouviu e de repente disse, eu queria falar uma coisa. Eu tenho que ajudar esse pessoal. Deve ter... Qual é a população ali? 20 milhões, ele disse. Eu já li alguma coisa sobre isso. Os brasileiros não sabiam também. Isso, olha, gente, o homem é o único ser vivo que faz a economia. Os animais, a formiga, o trabalho da formiga, das abelhas, as manadas. Olha, já viu como o lobo caça? Isso é instinto. Isso é instinto. E a economia não depende de instinto. A economia, ela depende do tempo, da capacidade de trabalhar. Eu gero alguma coisa e eu preciso continuar. A bicicleta não pode parar. A bicicleta não pode parar. Porque eu tenho sempre que gerar uma produção que pague tudo que eu utilizei para gerar isso. E eu tenho competição. Né? Tem alguém que pode produzir. Aconteceu com a Amazônia. A Indonésia? Foi a Indonésia? Né? Pegou. Malásia. A Malásia pegou a questão do cacau, o látex, perdão, da borracha,
e conseguiu fazer um sistema de plantio e de produção com proteção às pragas, que não era uma coisa, sai catando, entre na floresta e diga que você vai tirar o látex sempre e vai conseguir fazer disso, exportar isso, vender isso e garantir permanência. Isso não é verdade. Então, se isso acontece com o látex, vai acontecer com qualquer outro. Não é verdade. A CEPLAC tem falado isso, a Embrapa tem falado isso. Nós temos no Brasil tecnologia para trabalhar isso, nós não temos recurso. A Embrapa conhece como se faz isso. A CEPLAC conhece como se trabalha essas coisas. Eu já conversei com vários deles. Então, comprei algum livro dele porque eu queria entender, né? Aí entrei também a procurar lá fora os chamados sistemas agroflorestais sustentáveis, que foi pensado aquilo, começou a ser pensado na década de 70, 80 pela Embrapa, e que tem livros e experiências e tal. É uma coisa que agora chamam agricultura ABC, né? Do ABC. Não sai de lá daquele papel, porque não tem dinheiro. Mas o modo de fazer se sabe. Né? O modo de fazer se sabe. Mas então como é que a gente vai sair de uma história dessa e vai achar que agora não? Agora a gente aprendeu lá mas a gente aprendeu com a Malásia. Como é que você vai fazer? Você vai entrar na floresta amazônica. Meu pai nasceu na floresta, ali na fronteira do Pará com o Amazonas. Ali nasceu mais exatamente lá em Terra Santa, mas cresceu já com 2, 3 meses aqui, no rio Bom Jardim, que é um que entra na fronteira do Pará com o Amazonas. E ele conta de muitas vezes você entrar na floresta e ir um pouco mais dentro, criança assim, ele teve que sair de lá com 12 anos, mas criança de 5, 6, 7 anos, e tudo fechado, e aqui embaixo escuro, mas lá era meio-dia, essa escuridão aqui, a copa fechava. Então, se os caras não sabem, quando seca aqui, né, e me perguntam isso, dá um pulinho em Manaus e traz para mim uma língua de pirarucu para eu usar como lixa, realmente, e aí vem, depois disso, dizer que bioeconomia, então, veja só, aqui eu preciso fazer uma justiça. Esse tipo de bioeconomia é a que está propalada. Existe, é verdade, gente se preocupando com isso aí. Eu vou ter que dizer, goste ou não goste, o que o Helder falou, mas ele disse, se a floresta em pé é boa, me paguem por ela. Me paguem. Não só disse, como está na internet, é público, eu vi a reunião, está lá no YouTube, você vê o Kerry, né, chama John Kerry, né, que era, ainda é, o ministro, assim, era uma espécie de ministro para a questão ambiental do Joe Biden, e a reunião estava o Haddad, estava alguns governadores, e aquilo ficou naquele negócio, e ele disse, olha, eu queria falar alguma coisa que saísse daqui. O sul global não tem por que bancar o aquecimento, a luta contra o aquecimento global. Isso é uma responsabilidade do norte global. E isso na cara do ministro, secretário, como ele chama lá. Ficou aquela situação, mas não se deu a resposta. E também depois escreveu na Folha de São Paulo isso. É claro, eu acho que o governador não tem a ideia do que eu estou pensando como economia. Lá o Fischer, na virada do século, um dos melhores economistas do século XX, já descobriu uma coisa, se você tem... O que dizem aqui para a gente? Nós somos protagonistas ambientais fantásticos. O Brasil vai ter um protagonismo. O protagonista vai ver quem conduz. Aí eu vou conduzir o desenvolvimento de Belém. Mas se eu não conduzo, eu não sou um protagonista. O que eu estou querendo, o que estão me vendendo é uma bioeconomia passiva. O que o governador falou é o que a gente chama de bioeconomia ativa. É aquilo que o Irving Fisher falava no começo do século. Olha, se existe um ativo, como eles dizem, esse é um ativo fantástico. Eu vi aqui o Tony Blair disse isso. Esse é big asset. Né? Isso em economia tem uma expressão própria. Né? O ativo é uma coisa, um grande ativo da economia. Por que é importante? Porque ele gera uma renda. Então,
a pergunta é, se nós somos um ativo para o mundo, então nós estamos transferindo uma renda para o resto do mundo. E cadê a renda? Ela não foi monetizada ainda. É como se me desse um depósito, uma caderneta de poupança que eu nunca posso sacar. E qual é essa renda que eu transfiro? No ecossistema, o ativo é o próprio ecossistema. Então, se a árvore em pé é um ativo, ela está gerando o quê? Ela está capturando dióxido de carbono. Quando ela captura, ela beneficia o planeta inteiro. Então, economias industrializadas altamente poluentes não precisam aumentar seus custos de luta, de mitigação, que a gente chama, para usar uma linguagem técnica. Porque ela já capturou agora 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Então, baixa da minha cota esses 2 bilhões. Eu não tenho por que participar dessa cota. É claro que a coisa... Isso tem cálculo? Tem cálculo. E não é difícil. As metodologias para isso é difícil politicamente, porque não está na mesa, e o governo brasileiro nunca botou isso na mesa. Aqui vem o nosso papel, aqui, vem aqui. Então começa daqui. Eu vou precisar encontrar um americano para dizer para um grupo de brasileiros que são ativistas que gente, nós temos que ajudar essas pessoas, pô. Até por uma questão econômica, ele disse. A mim, a você, a ninguém interessa dar uma esmola, o cara, 10 anos, ele é legal. E daqui no 11º, 12º ano, ele volta a queimar tudo, ele volta a fazer. Isso tem que ser intergeracional. Então eu tenho que dar também educação, eu tenho que dar saúde. O que ele está falando? É a resposta ao Carlos Nobre. Pessoal, ninguém sabe como a gente desenvolve a economia. A gente já sabe como não se desenvolve. Extrativismo não desenvolve nada. Vamos fazer uma base de exportação. De quê? De madeira? Também não desenvolve. O que mais? Aí você irrita. Ou seja, todos os fatores que são externos não geram crescimento econômico. Quando a União Soviética quebrou, depois de 74 anos de existência, para muitos economistas aquilo não era novidade. Por quê? Ele fazia a acumulação de capital. Em quê? Tratores, aviões. Né? Então, no primeiro momento, isso funciona. Mas o que funciona mesmo é você saber se o meu filho, se o meu neto tem saúde e educação para conseguir aperfeiçoar isso ou levar em frente. É o que a gente chama da produtividade total dos fatores da economia. A produtividade total dos fatores da União Soviética estava indo ladeira abaixo. Então, o que acontecia? Cada vez mais era necessário produzir mais e mais instrumentos bélicos. Tá? E teve uma hora que vocês, olha, estamos repetindo a mesma coisa. Então, o que aconteceu? A economia americana, no mesmo período, foi 10 vezes acima da economia da União Soviética. Quebra, e aí vem um problema do leste europeu. Me lembro que em 89 foram passados, esse valor é justo, 60 bilhões de dólares à época, de graça para o Yeltsin. Qual era o pavor do Yeltsin? Todas aquelas repúblicas, você tinha raças diferentes, religiões diferentes, e muitas delas você tinha a possibilidade de desenvolver urânio. Então daria um problema, risco de uma situação, você imagina, você fazer bomba atômica nisso aí. Então, e como a CIA sabia disso, os satélites americanos indicavam, passa esse dinheiro que não vai ser pago, mas passa. Porque ele tinha que pacificar aquele negócio lá. Ele tinha como a Geórgia, que era um dos que estava mais, ele tinha. Então o que acontece? Hoje, essa estagnação mundial que tem, nós já entramos na nossa velha mediocridade, ou a gente faz um voo de galinha, ou a gente faz assim. Imagina se eu vou ser uma ilha de prosperidade aqui, porque eu vou vender bioeconomia, vou vender extrativista. Isso não tem nenhum sentido. É um deboche. É um deboche dizer que vou fazer laboratório de inovação na floresta. A economia da inovação não é isso. É que fica muita coisa, mas é constrangedor, né? Um americano tem que dizer isso e tem que explicar a racionalidade econômica. Gente, economicamente, tem que ser. Eu tenho que ter o fator humano. Olha lá a União Soviética, o que aconteceu com ela.
Então, vai passar dinheiro para eles, bum. Ele tem 10 anos, acabou. Tem que ter continuidade. Isso em 2016. Veja só, atrás. Continuam pensando do mesmo jeito? Continuam pensando do mesmo jeito. Bom, só para resumir, a economia da inovação se resume em seguinte. No Acordo de Paris, ela entrou. Porque a Argentina, que liderava o G77, exigiu. Bateu o pé, exigiu. E o Brasil seguiu. Ali, a Argentina tem muitos bons economistas, apesar da tragédia política dele. Isso é o seguinte, olha, economia da inovação se resolve como? Financiamento àquela economia. A economia tem que ter um financiamento. Isso já estava no protocolo de Kyoto, isso já estava no Tratado-Mãe. Então, a Argentina disse, escreve esse treco. Isso é o artigo 9º do Acordo de Paris em português. Podem olhar. Desenvolvimento e transferência de tecnologia adequada. Não. Ou seja, ele dizia, olha, não adianta a tecnologia da zona temperada trazer aqui para a Argentina, trazer para o Brasil, como a Amazônia, trópico, não tem sentido esse negócio, nem lá para o Congo. Tem que ser uma tecnologia e que o sujeito não fique olhando assim, né? Que bicho é esse aqui na minha frente? Ele tem que dominar aquilo, isso não é fácil. É mais demorado um pouquinho essa história. Tem muita coisa escrita sobre isso. Artigo 11. Então, primeiro, artigo 10, segundo, artigo 11. Financiamento contra os desastres climáticos. Outro dia eu assisti a doutora Ana Toque, eu acho. É a secretária do Brasil para Clima. Ela esteve aqui. Eu tenho um respeito intelectual por ela. Eu não sei qual é a formação dela. Mas fiquei muito decepcionado da entrevista que ela deu no Diário ou no Valor. E também com a frase dela, quando houve a enchente ali, no Rio Grande do Sul, aquela tragédia toda, ela disse, mas nós estamos atrasados mesmo na adaptação. Adaptação é um termo técnico da economia climática. Você trabalha de duas formas. Ou você mitiga, ou seja, eu tomo as providências para não chegar ao aquecimento global, para não ter que derreter junto com ele. E eu começo a me prevenir para algumas coisas que podem ser do aquecimento global, que apareça, que são os desastres. Temos a Ilha do Marajó aqui, o Jari, ali já tem problema. Lá no Acre, já viram as enchentes no Acre como são? Certo? Nós estamos tendo enchentes fortes. E ela disse, já devíamos ter preparado para a adequação. Só que ela está equivocada. O dinheiro não é do Brasil, a tecnologia não é do Brasil, seja para mitigação, seja para... O Brasil tem o que os advogados os juristas chamam de obrigação de fazer. Olha, eu vou te dar o dinheiro para tu fazer essa mitigação e adaptação. Tu vai tomar todas as providências que eu vou te indicar, que nós vamos discutir, para impedir que chegue ao aquecimento e impedir também que morra gente. Vai ter aquela tragédia que aconteceu, que a gente viu na televisão, uma coisa horrível, não seguia. E ela diz depois, estamos atrasados. Atrasadíssimo, muito atrasado. Não assinaram o Acordo de Paris? E por quê? Ficaram fazendo o quê? Isso aqui, então, é o artigo 12, o 3. O artigo 4, financiamento da formação de capital humano, é o artigo 12. Então, você tem 1, 9, 10, 11, 12. Esses são os artigos do Tratado, do Acordo de Paris, que vinham sendo falados, negociados, desde a Rio 92, e precisou a Argentina exigir do G77 que botasse no chão isso aqui, botasse no pé. Esses artigos nunca foram cumpridos por nenhum dos países ricos. Nunca, 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 nunca. É possível hoje você mapear o fluxo de recursos que chega com essa finalidade. Nunca aconteceu. A não ser quando acontece. Numa ilha dessas pequenas, um desses países mais... Aí você chega depois. Até o Fundo Monetário Internacional reclamou disso. Bom, finalmente isso aqui. Nós estamos nesse mapa-mundi. O mapa-mundi que a gente tem hoje é o mapa-mundi de mostrar o seguinte. Olha, o mundo hoje, se a economia é do conhecimento, o hiato entre quem conhece e os que desconhecem está maior do que o hiato da pobreza. Esse documento é de 2001, no documento
coordenado pelo Jeffrey Sachs, quando tinha aqueles objetivos do milênio, era para a virada do milênio. Então lá eles classificaram, países inovadores conseguem fazer o seguinte. Claro que a gente olha aqui, a gente já vê onde a gente está, né? Os excluídos, Amazônia. Os inovadores estão aqui, ó. São aqueles que você bota dinheiro, mas você tem que aumentar o ativo conhecimento. Com o quê? Financiamento de educação, de saúde, de infraestrutura. O Pará e Belém é a maior vergonha em saneamento do Brasil inteiro. É o último município em saneamento, eu não esperava isso, e é verdade. Está no Atlas da... Então, o que acontece? Com R$1.000, com $1.000, olha lá a quantidade de produto que ele gera. Aí, esse é o inovador. Quem são esses países? Estados Unidos, a Península Escandinava, a França, a Alemanha, né? São esses países, Canadá, Japão, ok. E tem os absorvedores, né? O absorvedor é aquele que ele não sabe, não conhece, não é capaz de inovar, mas se o cara inovar ali, ele olha, diz, eu sei que ele vai para o quadro, experimenta, ele absorve com uma pequena defasagem de tempo, e aí ele não gera. Ele gera um conhecimento com um produto menor. Esse aqui, Y1, esse espaço, Y2, esse espaço todo. E para ele se igualar a essa produção, digamos, esse pilho aqui, ele tem que levar mais tempo aqui, ó. E aqui vem a curva onde nós estamos. Nós, Congo, essa região. Nós somos considerados, assim, o que está aqui? Aqui estão os países do leste europeu que estão sendo mais próximos. Por exemplo, a Polônia é um dos países que está assim. A Ucrânia era outro que estava, até que veio a guerra. O México, né? E como as Nações Unidas trabalham com o conceito de parte, no Brasil, São Paulo, só São Paulo. O resto era excluído. Então a Amazônia foi classificada como excluídos. Significa o quê? Que qualquer que seja, para esse tipo de tecnologia que eu tenho aqui, qualquer que seja a quantidade de dinheiro, ele nunca vai gerar um ativo conhecimento que faça com que essa curva suba. O que é que você precisa fazer? É aumentar o investimento em inovação, ciência e tecnologia na região. Essa é a nossa tragédia, porque isso depende não de conhecimento, está provado no mundo inteiro. Tem os casos de países, Coreia, Japão, etc. e tal, a China agora, que era uma pobreza e conseguiu. Né? Tem os casos, tem diversos casos aí, e o Brasil não acorda para isso. Essa tal dessas emendas PIX, eu estive no governo, fui secretário na época ela chamava Ministério da Integração Nacional. E eu vi, não no período em que eu fui, porque essa ação não é do Ministério, é uma ação de outros ministérios. Saía dinheiro no chamado PAC, para tampa de bueiro. Tampa de bueiro. Né? É verdade que às vezes um bueiro atrapalha uma tampa de bueiro. Outra coisa, você repassa o dinheiro, você repassou, você não tem nada a ver com aquilo. O prefeito recebe, o prefeito é que é obrigado a licitar, não é você. E quem toma conta da prestação de conta do prefeito? É a Câmara de Vereadores. Em outras palavras, são os amigos dele. Não tem como esse dinheiro ser colocado em inovação, ciência e tecnologia, nem realmente numa educação verdadeira, nem saúde. Nós estamos com uma situação no Brasil muito perigosa em termos de desenvolvimento. E tudo isso que acontece no Brasil, pior aqui. Porque aqui nessa curva de excluídos tecnologicamente está a Amazônia. A Amazônia. Absorvedor está São Paulo. No meio termo tem algumas coisas ali. Mas de excluídos, estamos aqui. E a saída é inovação, ciência e tecnologia. E é claro, o pressuposto é que a pessoa tenha saúde e que tenha educação para poder começar a fazer isso. Não tem isso aí. Então, esse é o mistério do crescimento endógeno. Em outras palavras, quem explica o Brasil não é a economia, é a economia política, né? É a vetocracia, esse poder de grupos menores. Isso não é uma teoria marxista, entendeu?
Essa é uma teoria da filosofia da ciência política, da economia política moderna. Esse que eu falei, o Patrick Kenner, o Fukuyama, certo? E tantos outros, são pessoas que se dedicaram a estudar isso. O que acontece? Você abre, o que aconteceu na América Latina? É a pergunta. O que aconteceu? O índice de corrupção que foi colocado para a gente foi uma coisa interessante e vexatória, né, no global. E aqui estão, gente, a COP30, a Amazônia, São Paulo. Aí você tem aqui uma sequência, né? Eu só queria colocar o seguinte aqui, ó. Aqui estão os artigos, artigo 9, artigo 10, né? Que não foram, essas obrigações não são nossas. O dinheiro não é nosso. Nem o desenvolvimento da tecnologia para mitigar, nem o desenvolvimento da tecnologia para adaptar em países da zona tropical, países da região tropical, que são feitos em economias da zona temperada. E o artigo 11 é capacitação, que é isso que a secretária disse, nós não fizemos. E o 12 é as partes têm que cooperar. Isso aqui, ó, participação, quando você chega, era diferente, não chegou. Ele está falando de quê? De formação do capital humano. Todos têm de cooperar, porque senão é dinheiro perdido. Para fazer aquilo que o Michael Greenstone disse, gente, tem que investir nessa população. Isso não tem nada. Então, qual é o nosso... Tem que passar aqui. Vem, ok. Qual é o nosso problema aqui? Nosso problema não é tamanho de PIB, não é. Nosso problema é nós não temos nada, nada. Não colocamos nada na mesa. Nós estamos reféns da discussão. O que chega no jornal, e sobretudo os jornais de São Paulo, Rio-São Paulo, são coisas desse dever ser. Não tem sentido o governo federal tirar dinheiro da educação e da saúde para gasto com mitigação ou para gasto com adaptação. Porque o tratado diz que ele não é obrigado a fazer isso. Eu estou dando os artigos. É só pegar. Eles não são pequeninos assim, eles discorrem sobre a coisa. Pode pegar na internet 9, 10, 11, 12. É um descobrimento jurídico e é um colonialismo econômico fortíssimo, fortíssimo. Por que eu falei que a gente estava no embargo branco? Porque a Ursula von não sei o quê, 2 meses depois veio ao Brasil, depois de ter saído o decreto lá da União Europeia, visitar o presidente Lula e dizer na cara dele que havia isso. Eu me lembrei do episódio do Jânio Quadros, um embaixador americano, que tem cabeça branca, deve lembrar, e que disse alguma coisa para ele sobre aquela ajuda da Nestlé, e ele começou a gritar, Graut, Graut, gritava. O embaixador ficou nervoso, Graut, apontava para fora da sala, e o embaixador saiu. O que o embaixador ia começar a dizer, ou ia falar, quando ele disse a primeira palavra, o Jânio, eu não estou dizendo que o presidente Lula tinha que ser louco como o Jânio, mas eu queria uma indignação maior, porque nós estamos nessa história. O que aconteceu? Se a gente pudesse estar numa aula de economia do clima, eu ia mostrar aqui, como não se tem nada nesses 30 anos, há uma urgência chegando nos próximos 20. A urgência chegando com 2 guerras, com uma divisão geopolítica. O que é mais fácil fazer? É falar da região amazônica. Chega um absurdo. Eu não vou poder prosseguir aí, porque eu estou sem relógio, eu acho que eu já estou no tempo, deve ser 11 horas já, não? E o... 5 minutinhos. Ok. Então, terminando. Há um economista, sou fã dele, tudo que ele escreve, chama-se John Cochrane. Ele tem um blog chamado O Economista Mal-Humorado, The Grumpy Economist. É leitura obrigatória de todo mundo, né? E ele um dia participou de uma reunião com esse pessoal. Aí eles foram falando da mitigação, então mitigar, aí ele disse, você pode voltar o quadro um pouquinho? Ele é matemático e físico, tem uma facilidade com matemática muito forte. Cerebralmente ele tem uma velocidade. Ele disse, mas se eu estou bem reparando isso aqui, essa curva está sempre para cá, ou seja, nós estamos barrigando a solução, né? Ou seja, se amanhã eu fizesse esse gesto assim,
Na hora que eu fizesse esse gesto, na Amazônia pararia de ter as queimadas. Pararia porque eu fiz esse gesto. Haveria o aquecimento global? Eles ficaram, todo mundo fica com o pé atrás quando ele pergunta, né? Aí o cara ficaram, aí o outro, na armadura, falou, não, haveria, sim, claro. Claro que haveria, porque você não deu nada, pessoal. Houve um acontecimento que parou, mas ninguém garantiu a perenidade. Mas o fluxo o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de atividade econômica prossegue. Se não prosseguir na Amazônia, prossegue no resto do mundo. Ele prossegue esses parâmetros. Então, isso é ilógico. Quero lembrar só uma frase do Karl Ratzinger, que também é uma das minhas prediletas. O mal, o ímpio, o ímpio, ele escreveu, the evil one, é naturalmente ilógico. E eu fiquei com isso na cabeça. O mal é ilógico. É ilógico. Depois, pensando bem, eu digo, sim, ele tem razão. Porque eu sou tão mal, que eu só sei fazer malvadeza. Eu vou fazer uma malvadeza aqui com vocês, com lá fora. Eu vou fazer malvadeza, eu só consigo fazer. E eu vou fazendo. De repente, eu não tenho mais como fazer malvadeza com ninguém. Eu morro. Porque eu só sei fazer malvadeza, eu não posso fazer malvadeza. Então, todo fim, tudo que é cultivado no mal, ele é ilógico, ou seja, é irracional. E não pode prosperar sem que seja dito. Tem que seja dito. E a última frase dele, já que nós estamos aqui, perguntaram por que nós teríamos morrer nessa situação do mundo, o que eu faria? O Bento XVI, Papa Emérito, já próximo de morrer. Ele disse, o testemunho são dois cardeais que estiveram com ele. Um era o cardeal Schomburg, que é um teólogo de primeira mão, e o outro, eu não lembro o nome, é um italiano. Ele disse para a gente o seguinte, diga a palavra, não se preocupe de estar convencendo, diga a verdade, proclame a verdade. O lema dele é colaborador da verdade, Seja um colaborador da verdade e grite a verdade. A verdade, ela é performativa. É como diz o profeta Isaías, a minha palavra sai da minha boca, ela cai no chão, empapa a terra e não volta para mim, a não ser que tenha concluído o seu trabalho. É o Logos de São João, a palavra que faz isso aí. Então ele diz, a palavra, a verdade, ela é performativa. Diga a verdade, não tenha medo, diga. Não pode não dizer, para ficar legal. Diga. Não precisa gritar, ir para a rua. Não, só diga. Diga para a sua família, diga para os seus amigos, diga para alguém, mas diga. Proclame a verdade. Ela é autoperformativa. Gente, isso aqui não é para ficar. Se for me provocar, eu ficaria aqui a noite inteira e eu sei que vocês estão cansados e com fome. Eu também estou, mas isso é um tema que me entusiasma. Eu estudo isso desde 92, certo? E é uma coisa que me entusiasma bastante, certo? É assistir o nosso naufrágio. Impotente. Que Deus nos abençoe, e nos proteja todos. Vou passar o Padre João Paulo aqui para... Por gentileza, Padre Paulo. Bom, acho que foi uma noite em parte econômica, em parte teológica, Porque foi mesclando assim, economia e teologia no meio do tempo em que vivemos, Mas também tocou em vários pontos aí interessantes. Vou fazer uma coisa, se o senhor me der permissão. Não. Algo que eu não tinha feito nos outros encontros, mas vendo a riqueza do PowerPoint que o doutor Mário preparou, eu pediria a sua autorização, se o senhor quiser revisar antes de fazer eu só lhe peço que o seguinte, o último PowerPoint é uma sessão generosa de um amigo meu que está nesse projeto. Assim, qual é o projeto que ele tem que ler para saber? Está na internet. Chama Amazon 2030. Os textos saem em português e inglês. A equipe da PUC, sem número de biólogos e estatísticos que fazem parte desse, chama-se Climate Policy Initiative, a iniciativa da política do clima.
Eu disse ao Juliano, ele é o líder, Juliano, eu queria desenvolvimento, mas se eu falar isso, eu não faço o meu trabalho. Certo? Então, esse último, aquele que está, o quarto, que tem aquele webinário, aquele foi um webinário, o Matos participou, extremamente rico, que o Juliano fez, num grupo de economistas que a gente convidou, e eu quero trazer o Juliano de novo aqui, para falar um pouco sobre mitigação. Quando trouxer o professor Juliano, só convida a gente também, viu? Tá. Mas então, eu vou colocar esse PowerPoint só o webinário que não, tá? à disposição de todos, Tá. via e-mail. Eu vou passar para o pessoal do Instituto Histórico e Geográfico. Aí, quando eles mandarem o certificado via e-mail, eles mandam também o PowerPoint via e-mail para todos, tá certo? Então, quem tiver o interesse, saiba que vai chegar lá através do seu e-mail. Bom, eu vou deixar aqui o microfone à disposição, mas vamos talvez 2 perguntas, senão a gente vai ficar, como disse o professor Mário aqui, a noite toda por aqui, né? Mas, acredito eu, dizendo uma palavrinha já, acho que você usou uma palavra muito importante. Faltam, digamos, elementos para a gente fazer uma análise, né? E falta essa, digamos, como o Senhor quis dizer, essa interação, você usou outra expressão para falar entre a nossa região e o resto do Brasil, da economia. É integração mesmo. Política, integração, conhecimento. Palavras que você usou. São palavras que, se a gente estuda a história, a gente entende melhor como realmente a coisa tem o seu valor. A gente tem que pensar nisso. E toda essa nomenclatura que se cria nova, né? Essa bioeconomia, né? Que pode nos levar pelo caminho do erro do passado. Né? Isso. É isso, né? Quer dizer, voltarmos para uma espécie de extrativismo que já se revelou caminho de perigosíssimo, um caminho que não leva ao progresso. Exato. É o que eu chamo de bioeconomia passiva. A bioeconomia ativa, ela identifica quanto de eu estou trabalhando para o resto do mundo, exige o pagamento, não mas pelo consumo disso. Quando a gente pega petróleo, a gente pega de graça? Não, é bem comum, né? Mas é deles, porque está na terra deles. Então, essa porção que está aqui é nosso, porque está aqui. Eles utilizam, então tem que pagar. É um conflito entre o bem público global e o bem público regional. Então, fica aberto aqui, o Valber queria fazer uma pergunta. Depois vamos fazer uma foto aqui com todos os presentes. Na verdade, não dá realmente, eu vou fazer a indagação, mas eu sei que não dá para você responder assim rapidamente, porque é tema para uma outra palestra de longa duração. A questão é dessa lâmina aí. Os únicos governos do meu conhecimento que tiveram uma preocupação efetiva com a Amazônia foram os governos militares, que elaboraram os planos de desenvolvimento da Amazônia, do Polo Amazônico. A pergunta, bom, a gente dentro até desse plano, a gente vai verificar a questão que você destacou ali da Zona Franca de Manaus e o avanço das fronteiras agrícolas. Manaus deu uma resposta, hoje o Amazonas é uma cidade-estado, Manaus é uma cidade-estado, né? É uma potência industrial. O Pará penalizado na questão climática por causa dessa questão da doação de terras, que a doação implicava, você para obter a doação tinha que desmatar pelo menos 80%. Para poder comprovar, para poder ter a titularidade, tinha que comprovar o desmatamento de 80%. E isso resultou nessa questão que nós temos hoje no Pará. A pergunta que eu estou dizendo que daria para responder é: por que não deram certo os planos de desenvolvimento da Amazônia? Porque, à época, o conhecimento que se tinha era de que bastava você dividir a região, era mais geográfico isso. Entendeu? A pauta do conhecimento como grande driver, né, o grande empurrão, né,
associado com a duas pernas, que é educação, saúde, ele já existia afastado, mas não tinha muita comprovação empírica. Hoje se tem a comprovação, então é inaceitável que se fale isso. Era possível errar naquela época. Você fez a Transamazônica, se a gente romper, mas ela não ligava nada a coisa nenhuma. Onde havia o conhecimento ali? Não era uma falsa integração econômica, era uma integração geográfica, não era uma integração econômica. Sem a inovação, por exemplo, quando eu digo que a Amazônia tem uma densidade demográfica de 3 habitantes por quilômetro quadrado e que a Noruega tem de 20 habitantes por quilômetro quadrado, eu quero dizer o seguinte: aqueles países, eles estão saciados, estão vomitando já, bem público. Educação, saúde, as rodovias, as ferrovias, o nível de integração que existe nos países nórdicos é uma coisa fabulosa. Você não deixa de ir para carro para lugar nenhum. Você não tem a própria natureza como obstáculo para você chegar. Ao contrário, a natureza é favorável que você se junte. Porque embaixo da camada de gelo existe uma coisa chamada permafrost. O permafrost só aparece quando vem um aquecimento. Quando começa a aquecer, o sol da meia-noite começa a derreter e se descobre que esse permafrost, essa substância, que são na realidade substâncias mortas, criaturas, elas liberam uma quantidade enorme de gás metano e de dióxido de carbono. Então, ao pavor natural que quanto crescer aqui é o primeiro lugar. Então, eu entendo a preocupação. E entendo que a Noruega tenha tomado a iniciativa, mas ela falava em nosso futuro comum, né? E a Dinamarca matava as baleias. Entrou na Groenlândia matando baleias, de toda forma, né? E continua. Enfim, esse bicho-homem é um bicho complicado. Então, muito obrigado, professor Marco. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o desafio, né, que a gente me propôs de tocar nesse assunto, né, da nossa economia, uma perspectiva. Não pode deixar assim, vamos mais e muito obrigado. Eu queria nos entregar para o senhor uma pequena lembrança. Muito obrigado. Uma pequena lembrança em nome aqui da nossa Igreja das Mercês. Opa! Quero aproveitar e pegar aqui a máquina fotográfica para desligar o vídeo e a gente vai tirar